Boa noite. É com imensa alegria que a gente vê corações de amigos aqui. Obrigada pelo convite. E eu vou pedir licença para falar em pé, porque eu acho que deve ser alguma coisa que a professora já traz. Eu gosto mais de falar em pé. Então eu agradeço pela oportunidade do trabalho e por essa noite. Às vezes chegamos ao centro e falam, vai ter o Evangelho, mas a gente não sabe o tema, né? Cada um vai poder dizer se o tema foi para a sua história, para o momento que você está atravessando. Durante o mês de março, as casas da qual eu fui levar uma reflexão, eu escolhi falar de uma mulher. Então hoje nós estamos fechando quase um mês, então eu vou falar de Maria, à luz da doutrina espírita. E a gente vai poder perceber algumas coisas que às vezes a gente nunca parou para pensar, né? Outras vezes Maria faz presença na nossa encarnação, trazendo inspiração. A lembrança de Maria, ela constitui, às vezes, desde o nascimento da criança. Muitas crianças são homenageadas com o nome Maria. Então a gente tem Maria de Lourdes, Maria Rita, Maria de Fátima, um monte de Marias, ou só Maria. Mas os nomes masculinos também alguns recebem essa homenagem de Maria, né? Tem João Maria, José Maria e vários outros que também acabam homenageando. Outros momentos que Maria fez parte da nossa infância, todos nós temos aqui alguma lembrança, principalmente quando nós chegamos à doutrina espírita, trazendo ainda toda a lembrança do catolicismo, que principalmente o catolicismo, né, que prega muito o ensinamento de Maria, e a gente chega às vezes impregnados de uma adoração externa. Então a gente lembra pequenininho, a mãe colocava na pulseirinha a medalha de Maria aqui, tinha a novena, tinha a vela, tinha o terço de Maria, um manto de Maria. Muitos objetos às vezes passaram por nossas mãos porque nós estávamos nos sensibilizando com essa personagem que estava nos contando. Quando adentramos a doutrina espírita, muitas vezes a gente começa a reconhecer esses santos como espíritos que fizeram uma caminhada importante numa trajetória evolutiva. E a gente já começa a entender, principalmente, que nenhum espírito foi criado com privilégios. Maria não foi criada por Deus, já Maria. Não, Maria foi um espírito simples e ignorante que a gente nem imagina qual foi a época. Tal é a pureza de hoje, com acertos e erros, até começou a acertar. E nós temos Maria, nós temos Francisco de Assis, nós temos tantos outros espíritos conhecidos. Mas Maria, que veio nesses objetos para a gente, a doutrina espírita nos convida a conhecer melhor esses espíritos que nos inspiram e que nos animam. A vida toda, Maria faz parte da nossa trajetória, sendo mães ou não, é um espírito que está abraçando a toda a humanidade. Quando eu estava na mocidade espírita, aproximadamente com 17, 18 anos, numa aula do professor Alípio, ele disse assim, eram muito jovens, ele disse, vocês sabem quem foi que ditou o livro dos Espíritos? Gente, aquela cabeça de não. E aí ele coloca uma lista de nomes dos espíritos que ditaram o livro dos Espíritos, os sábios que ditaram. E ele disse, vocês precisam conhecer a história desses espíritos. Não falar assim, está no livro dos Espíritos, a gente precisa saber algo mais. A
partir daquele momento a gente vai querer conhecer um pouco mais sobre esses espíritos. E a gente traz uma curiosidade, que nas histórias do Evangelho, Maria foi minimizada. Se a gente for numerar todas as vezes que Maria fala nos Evangelhos, tem uma anotação aqui, nós vamos ficar abismados. Se olharmos o Novo Testamento, ela tem 7 falas, dentro dos 4 Evangelhos, Mateus, Lucas, Marcos e João. Ela tem 7 falas. Frases dirigidas a ela, dirigidas a Maria, nos 4 Evangelhos são 8 frases. E citações, quando Maria é citada, Maria, mãe de Jesus, é citada, são 3. Somente. Por quê? Porque Maria nasce numa sociedade patriarcal, aonde era uma sociedade ainda masculinizada, aonde sempre prevalecia a fala do homem, o que o homem está falando. E ela viveu nesse tempo aceitando as condições dessa sociedade da época. Mas a gente lembrando agora, Maria, aonde ela é citada ou ela tem fala? A anunciação, quando o anjo Gabriel vem anunciar o Cristo, na visita à casa de Isabel, prima de Maria, na apresentação de Jesus ao templo e nas festas das bodas de Canaã, onde Jesus transforma a água em vinho. Essas são as passagens que nós temos no Evangelho, onde Maria é referência. Entretanto, após a morte de Cristo, Maria foi a maior referência da passagem dele. No Evangelho de Lucas, Lucas sentava perto de Maria para escutar as passagens do Cristo. Neste livro aqui, Maria de Nazaré, pelo espírito de Miramês, ele conta que Maria tinha uma memória privilegiada e ela tinha referências diferentes das mulheres da época. Ela frequentava o templo, ela estudava sobre Israel, ela estudava sobre a religião. Por quê? Porque ela era um espírito preparado para receber o maior modelo que andaria pela terra. Então, mesmo ela tendo um véu de esquecimento, porque todos nós temos esse véu de esquecimento, ela se sentia chamada para que ela pudesse crescer, para que ela pudesse ter um entendimento maior. Sempre próxima, respeitando os costumes da época. Se Maria teve irmãos, se os pais eram encarnados ou desencarnados, pouco a gente sabe. A gente sabe que foi um espírito escolhido para trazer no ventre o maior modelo de amor que andou pela terra. Eu queria comentar com vocês sobre uma reunião que aconteceu num livro que a gente conhece, o livro A Caminho da Luz. Era uma reunião de espíritos puros, espíritos de luz, e lá eles conversavam sobre a encarnação do Cristo, que Jesus, o governador da terra, ele deveria voltar, era tempo de despertar a humanidade e era a época certa. Quando há essa reunião no livro A Caminhos da Luz, acreditamos que ali houve o planejamento de quem seria a mãe de Jesus, quem seria o pai de Jesus. Se nós, simples espíritos imortais, temos o nosso planejamento, imagine esse planejamento de luz desses espíritos que cercariam a missão do Cristo durante a sua estadia na Terra. Ela casou nova, mas casou nova para os parâmetros nossos de hoje. Hoje, se alguém fala, minha filha vai casar, tem 16 anos, nossa, é muito nova. Mas para a época, era a época certa. Entre 16 e 17 anos, às vezes 15,
Ela casou nova, ela casou com um homem notável, um homem discreto, sério e sábio. Quando chega logo no começo do seu casamento, ela ainda arrumando a sua casa, arrumando essa vida nova, tão novinha, ela recebe a visita de um espírito de luz, que os evangelhos falam que é o anjo Gabriel, é um espírito que faz parte dessa comunidade crística que estava acompanhando o nascimento de Jesus. Mas eu queria que vocês tivessem atenção. Às vezes uma passagem que a gente lê sobre a anunciação, mas os espíritos agora nos explicam de uma maneira melhor. Anjo Gabriel cumprimenta Maria. Só que ele cumprimenta dessa maneira, quando ele aparece na frente de Maria. Ave Maria, salve Maria. Uma saudação dessa só para realmente espíritos que conheciam a grandeza daquele espírito. Ela ainda estava em corpo de menina. O anjo Gabriel continua: tu estás em graça, tu és cheia de graça, bendita sois entre todas as mulheres. Aquela menina que não lembrava do seu planejamento, que deve ter ficado alguns instantes conturbado. O que é isso? Eu, cheia de graça, sou tão pequena, que é uma característica dos espíritos de luz. Se fazem pequenos para tornar os pequenos grandes. Em poucos minutos, ela já sente o chamado, e ela vê que aquele espírito lhe traz uma mensagem, e ela diz assim: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Ali ela demonstra o pleno voluntariado. O que eu tiver que fazer, eu estou pronta. Não é o voluntariado que fala assim: eu posso ajudar na segunda das 4 às 5, depois eu não posso. Era completamente voltada a essa missão. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Não entendia naquele momento, nos seus 16 anos, a dimensão dessa missão, mas aceitava. E cada dia estaria mais inspirada para desdobrar-se nessa missão aqui na terra. O anjo ainda continua a anunciação. O anjo diz para Maria que Isabel, a sua prima, já estava no 6º mês de gravidez. O filho de Isabel também foi anunciado. Então vamos parar aqui a anunciação de Maria, vamos para a anunciação do filho de Isabel, para vocês verem a diferença. Foi o mesmo anjo Gabriel, um espírito de muita luz. Só que quando ele vai anunciar a gravidez de Isabel, ele já não procura Isabel, ele procura o pai, Zacarias, porque a sociedade responde desse jeito. Respeita, naquela época, os homens. Então ele procurou Zacarias. E ele procura Zacarias e anuncia que Isabel traria um filho, que seria o precursor do Cristo e converteria muitos. A anunciação é feita para o pai. Mas olha só que interessante. Zacarias recebe aquele espírito, sabe que é um anjo, mas ele diz assim para o anjo: mas como isso pode acontecer? A Isabel, ela já está velha. Naquela época, velha devia ser uns 30, 35 anos, porque a moça para casar tinha 15, 16. E aí o anjo diz assim: por duvidares, ficará mudo até o nascimento de João. E Zacarias ficou mudo até o nascimento de João. Aqui a gente faz
faz um parágrafo, faz um parênteses. Maria nada duvidou. Faça de mim instrumento do seu amor, do seu trabalho. Zacarias, que fazia parte do planejamento do Cristo, porque ele fazia parte, ele já tinha participado de alguma reunião e sabia que ele tinha que contar com a presença dele na terra, duvidou. Nós somos assim. Muitas vezes nós somos mais Zacarias do que Maria, porque Maria, ela não duvidou. Eu me coloco aos pés do Senhor para o trabalho. E Zacarias duvida, não pode ser, mas acontece, e João Batista nasce. Alguns meses depois, Maria vai visitar, alguns meses não, acho que um mês depois, Maria vai visitar Isabel. Isabel ainda está grávida. Quando Maria está chegando na casa de Isabel, mas ainda ela vê de longe, ela sente Isabel, o ventre dela, pular, como se a criança do ventre estivesse alegre. Quando Maria se aproxima, depois de tantos meses, sem uma encontrar com a outra, Isabel diz assim: bendito é o fruto que tu trazes no ventre. Sem que Maria nada dissesse. Isabel diz: quando você chegou, Maria, a criança que está no meu ventre saltou de alegria. Maria entendeu ali, ao encontro de Isabel, a missão que teria, que começaria no seu ventre. Nasceu primeiro João Batista, mais tarde Jesus, diferença de 6 meses, enfim. Daí para frente quase todo mundo sabe a história e a gente pode vir outro dia contar. Mas agora eu gostaria de puxar do nascimento do Cristo 1900 anos depois. Nós estamos agora em Minas Gerais, numa cidade chamada Sacramento. Todo mundo conhece Sacramento como a cidade de Eurípides Barçanufo. O jovem Eurípides Barçanufo foi eleito o diretor da escola de Sacramento, chamado Liceu Sacramentano. Tal era a sua inteligência, seu amor, sua disponibilidade para o magistério. Só que alguns anos antes, ele tinha se convertido ao Espiritismo. E quando ele foi assumir esse cargo no Liceu Sacramentano, ele falou: eu não posso ser só professor de matemática, de português, de geografia. Eu tenho que trazer para esses jovens, para essas crianças, que o Espírito é imortal, que aqui é uma oportunidade rápida, e eu preciso aproveitar. E ele começa a trazer a doutrina espírita para dentro da escola. O que acontece? Quando ele começa a apresentar a doutrina espírita, os alunos dos pais católicos começam a reclamar, começam a tirar as crianças da escola, e a escola vai diminuindo. Os amigos que o acompanhavam também começaram a abandonar Eurípides Barçanufo. O negócio piorou tanto, gente, 1900, 1904, piorou tanto que ele teve que dar os móveis da escola em pagamento de aluguel e teve que entregar o prédio. Sai então Eurípides Barçanufo com alguns materiais e com a placa Liceu Sacramentano. Ele aluga uma sala de uma antiga escola que está fechada desde 1885, e naquela sala ele monta a escola, põe o Liceu Sacramentano, com pouquíssimos alunos e mais nenhum professor. Então ele teria que dar conta de português, matemática, geografia, e ele era muito bom. Só que ele estava se sentindo muito só. E os pais, os poucos alunos que ficaram, falou: se você continuar passando a doutrina espírita, nós vamos tirar. Eurípides falou assim: que retirem os filhos, mas a finalidade salvadora da aprendizagem espírita será mantida. E uma manhã, ele sem alunos nenhum, dentro desse espaço,
chorando, triste, sem saber que caminho, ele faz uma oração tomado de amor e de profundo respeito, perguntando: Senhor, o que queres que eu faça? Aquele momento da oração, ele sente uma força superior tomar-lhe o braço mecanicamente. Essa força superior faz a mente dele se juntar para quem ele estava pedindo, e a mão, mecanicamente, significa uma mediunidade que não passa pela mente do médium. O médium não faz nada, o espírito mexe mecanicamente a mão. E naquela manhã vem uma mensagem mais ou menos assim: não feche as portas da escola. Apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano, que é o resquício do orgulho humano. Em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec. Ensine o Evangelho do meu filho às quartas-feiras e institua o curso de astronomia. Acobertarei o Colégio Allan Kardec sobre o manto do meu amor. Maria, serva do Senhor. Naquele momento, sem alunos, ele se sente tão potente e ele fala: é daqui que eu não vou desistir. Ele arranca a placa, manda fazer uma placa nova, Colégio Allan Kardec, para uma população católica. Falou, Eurípides ficou louco, né? E começa a introduzir na grade curricular a astronomia. Nos estudos dos historiadores da cidade, diz assim: naquele ano tem o início para Sacramento a maior campanha educacional conhecida até então. Antigos alunos do Liceu Sacramentano reintegraram-se ao novo educandário. Ele teve que abrir outras portas, aumentar o prédio, e mais de 2 centenas de outros estudantes foram encaminhados ao Colégio Allan Kardec. As quartas-feiras eram consagrados inteiramente ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Assistiam às aulas os alunos do colégio e numerosos visitantes. O início das aulas dava-se às 12h30 e prolongava-se até às 15 horas com aquelas lições excepcionais. Muitos alunos passaram sob o manto de Maria ali. Nós, educadores, quando vamos estudar a escola de Eurípides em 1900 e bolinhas, a gente fala: não é possível, porque a escola hoje, do jeito que era para hoje, ela é uma escola de mundo futuro. Dificilmente a gente encontraria uma escola do que apresentava naquela época hoje. Era uma escola banhada pelo amor de Deus, por cuidados de Maria e uma inspiração do progresso da lei. Era uma escola moderna naquela época. Se ela hoje, quando nós estudamos Eurípides, a escola ela é moderna, naquela época, então a gente vê o quanto estava ali a inspiração. Agora nós vamos seguir mais um pouco. A gente estava em 1900, vamos para 1960. 1960 é lançado um livro de uma moça chamada Carolina Maria de Jesus. Olha o nome aqui em homenagem a Maria. Carolina Maria de Jesus, catadora de papel, moradora de uma favela de São Paulo, conseguiu desenvolver o gosto da leitura e da escrita nos poucos anos que estudou numa escola em Minas Gerais. Enquanto estudou na escola, destacava o seu interesse pela literatura. Carolina gostava de ler e foi inspirada pelos professores dessa escola que, mesmo onde ela estivesse, que ela nunca parasse de ler e de escrever. Carolina construiu a sua casa na favela com materiais que achava no lixo. Carolina Maria de Jesus foi aluna da escola Allan Kardec. Se sentia só na favela que morava. Os vizinhos achavam ela esnobe, porque o linguajar, a escrita, a fala, o pensamento dela não
acompanhava o pensamento simples das pessoas. Ela se sentia só por não ter trocas, e era dentro do seu barraco que ela treinava a escrita que aprendeu na escola Allan Kardec. Era na escrita que ela buscava o alento que era o seu remédio. Escreveu e deixou grandes autores impactados. Quando descobriram a escrita dessa moça esquecida na favela, grandes escritores falaram: quem é essa escritora? Ela escrevia diários, o que ela passava na favela, os assassinatos que ela via, as denúncias, a falta de estrutura. Ela foi escrevendo tantas coisas, e o livro dela, de 1960, Quarto de Despejo, hoje traduzido para 16 idiomas, vendidos para 40 países, para que possa falar um pouco o quanto nós precisamos melhorar a sociedade. Carolina Maria de Jesus estudou na escola Allan Kardec, que foi acobertado pelo manto de Jesus, 1960. E para terminar agora, a gente chega em 2010. 2010 nós fizemos uma excursão para o Colégio Allan Kardec. O colégio continua, só que o colégio, aonde é o Colégio Allan Kardec, se tornou pequeno. Então eles construíram uma escola enorme, chamado Educandário Eurípides Barçanufo, que tem a mesma estrutura da escola Allan Kardec, e a escola Allan Kardec virou centro de Sacramento. E nós fomos lá numa época de feira cultural. Então eu e alguns amigos, nós fomos e falamos assim: vamos ver como é que está essa escola Allan Kardec. Quando nós chegamos lá, nós entramos em várias salas, e uma das salas estava assim: há muitas moradas na casa de meu pai. Os alunos tinham feito planetas, eles tinham enfeitado, coisa mais linda do mundo. O nome de pessoas que descobriram novas galáxias, coisas muito assim, modernas, e que a gente pudesse. E do outro lado, tinha o Colégio Allan Kardec, e uma ligação, um fio com cada casa do aluno que estudava ali no Allan Kardec. E as crianças que apresentavam falavam daqueles mundos que a gente não pode estar sozinho, que existe mesmo. Eles deviam de ter uns 12 anos. E aí o menino fala assim: mas nada disso aqui adianta se nós não soubermos a morada do nosso amigo. Quem está precisando de algo ou quem pode nos ajudar. Quando ele falou aquilo, eu falei: são as leis de Deus sendo vivenciadas dentro da escola. Em seguida nos levaram para a parte de botânica, eles fizeram uma instalação com folhas secas lindas, e a gente perguntou: por que vocês usaram esse material? As crianças responderam: nós usamos os materiais que perderam o fluido vital, são folhas que caíram, não tem mais fluido vital, e nós fizemos. Aí começamos a perceber que o progresso, ele vai permeando a história do ser humano. A escola de Sacramento hoje, que é a escola Educandário Eurípides Barçanufo, perpassa por uma das escolas mais modernas do Brasil. Lá tem teatro, que Eurípides já fazia. Lá tem astronomia, que Eurípides já fazia. Lá tem música, que Eurípides também facilitava para os alunos. A gente começa a perceber que tudo isso é uma engrenagem da espiritualidade. E quando a gente chegou para terminar, para falar com a diretora da escola: de onde vocês tiram tantas essas ideias? Aí ela fala: uma vez por semana, lá no Colégio Allan Kardec, que agora é o centro, existe uma reunião mediúnica, onde os médios recebem as orientações da escola. Então a escola moderna, livre, bonita, ela tem o perfume ainda dos espíritos que estão cercando todos nós. Mas será que Maria só cuida de Sacramento, só da Carolina, só da escola? Não. Isso é um exemplo que os espíritos estão nos ajudando a enfrentar esse mundo difícil no progresso. Eles podem não ir tão rápido, mas eles não param. Então significa que não é só Maria que está percorrendo a todos os espaços. Os espíritos estão inspirando
aqueles que estão de janelas abertas, portas abertas, para entender que a nossa caminhada está de mãos dadas com a lei do progresso. Ninguém está parado. Então, que Maria, nesse simbólica noite que a gente veio falar, desde a Anunciação até a Escola Allan Kardec hoje, que mostra um progresso imenso, nós estamos todos sobre o manto de Maria. Muito obrigada por essa noite.